Agora vamos falar de conjunções. Neste bloco, eu vou mostrar a você o básico de conjunções coordenativas. Depois, nós vamos às conjunções subordinativas. Sempre, depois de cada item teórico, eu trago questões da sua banca para você ver a aplicabilidade, tá bom? Então, nós vamos começar pelas coordenativas. Nesse início aqui, eu vou mostrar a teoria básica, sem necessidade de aprofundamento. O básico que você tem que saber sobre cada um dos blocos, começando pelas conjunções coordenativas. As conjunções coordenativas se subdividem em 5 tipos: aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Para cada tipo de conjunção, uma ideia e uma lista. Uma ideia e uma lista. Então, para cada classificação, pegue a sua canetinha, porque agora a gente vai começar a marcar o que é importante no material. Para cada classificação de conjunção, eu quero que você memorize o valor semântico, que não é difícil. É óbvio, e a lista de conjunções. Isso será para cada um desses blocos aí, desses subtipos aí de conjunções coordenativas. Você tem que saber o sentido que a conjunção coordenativa expressa. Então, a aditiva, sentido de adição. A adversativa, como é que a banca chama? Ela chama de oposição, contraste, e daí por diante. Então, para cada um dos blocos, um sentido. Aqui, a sua pesquisa é clara e objetiva. Então, o E é conjunção aditiva. O que a conjunção aditiva faz? Ela traz ideias que se somam, clara e objetiva. Então, a aditiva tem valor de adição. E as mais importantes são elas, ó, e, nem, não só, mas também, não só como também. Em relação às aditivas, aí eu quero, primeiro você vai ouvir tudo, depois eu vou te dar uns toques importantes em relação à sua banca, tendo por base as questões recentes. Então, primeiro você vai ouvir o que é aditivo, o que é adversativa, o que é alternativa, e aí depois eu vou fazer observações finais no estilo da sua banca, que é a Sesgran Rio. Então, vem. Já as adversativas trazem valor de contraste, oposição. As principais são mas, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto. A conjunção adversativa, ela traz, então, veja aqui o exemplo, ó, tentei chegar mais cedo, porém não consegui. Há um valor semântico de oposição, ó, não consegui, de um lado, e tentei de outro. Vale sempre a pena você usar os colchetes. Nas questões mais complexas, você vai precisar dos colchetes, principalmente quando a gente chegar àquelas questões de coesão e coerência da banca, que são questões mais bem elaboradas, mais refinadas. Então, toda vez que você perceber, agora, no exercício, que há um valor semântico de soma, de oposição, eu quero que você coloque entre colchetes cada bloco de ideias, que a gente chama de bloco conceitual. Porque, veja, às vezes a conjunção une a oração toda. Às vezes ela une só termos. E é importante você ver o que ela une e onde está a relação lógica dela para você poder entender, de fato, aquilo que você vai ver já já, que a gente chama de coesão e coerência. Então, ó, essa conjunção, porém, é uma conjunção adversativa. Ela traz coesão. Ok. Essa coesão gerou coerência? Sim, por quê? Porque há oposição entre tentei e não consegui. Por isso, eu quero que você vá destacando aí comigo os blocos conceituais. Os colchetes salvam. Alternativas. Alternativas são aquelas que indicam valor semântico de alternância ou de escolha. Ponto importante aí que eu sempre falo para você na teoria é separar esses conceitos. Alternância é uma coisa, escolha é outra.
Alternância são ações, o nome já diz que se alternam. Escolha é diferente. Escolha não tem nada a ver com alternância. Porque na alternância, as alternativas não se excluem. Então, vou colocar aqui, alternativas que não se excluem. Já no valor semântico de escolha, há um valor, há uma ideia, há um sentido de exclusão. E eu vou mostrar isso para você. As principais conjunções são ou, ora, já, quer. Então, veja. Ou sai o eu, então de um lado eu tenho ou sai o eu, ou sai ele. Repare que o que há aqui em correlação é um ou outro. Repare que se um sai, o outro não sai. É um ou outro. Se é um ou outro, toda vez que você tiver esse sentido de um ou outro, haverá o sentido de quê? De exclusão. É o sentido de se um sai, o outro não sai. É um ou outro. Esse é um dos sentidos que nós chamamos ali de número 2, escolha, ó, exclusão. Existe também o primeiro sentido, que é, veja, ora trabalha. Se eu digo assim, ó, ora trabalha, ora estuda, repare que agora você tem conjunções alternativas, ora, que não se excluem. Tais alternativas, trabalhar e estudar, não se excluem, muito pelo contrário, elas se somam. A pessoa não deixa de trabalhar para estudar e ela não deixa de estudar para trabalhar e vice-versa. Então, eu tenho aqui valor semântico de alternância, tá bom? Como é que isso vai aparecer na prova? Você vai ver que em prova, o que mais se quer é o valor. Por isso que eu estou sendo bem contundente aí em relação a valor. Porque é isso que a banca quer. Ela não quer mais, e isso vale para qualquer banca, que você diga o nome da conjunção, coordenativa, aditiva. Ela só quer valor semântico. Ela não vai trazer um ou e vai perguntar qual é o nome do ou, conjunção, coordenativa, alternativa. Se você souber o nome, ótimo. Mas ela quer o sentido. Se o ou tem valor de exclusão, se o ou tem valor de alternância. Então é isso que se quer. É o sentido, é o valor. Toda vez que você ouvir falar de valor, valor é o mesmo que sentido. É o valor da conjunção. Depois, olá, vou interromper aqui este vídeo e te fazer um pedido muito especial. Não deixe de se inscrever no meu canal. Você vai ter acesso a mais vídeos como esse e vai ser avisado das aulas gratuitas. Não deixe também de curtir este vídeo. Vamos espalhar conteúdo de alto nível de língua portuguesa aqui no YouTube. Da conjunção. Depois vem as conjunções conclusivas. As conjunções conclusivas são aquelas que trazem valor de conclusão, consequência. Logo, pois, anote aí que esse pois conclusivo é o pois deslocado. Quando se diz deslocado, o que se quer dizer é que é o pois que está no meio ou no final da oração. Esse é o pois deslocado. Então, veja aqui. Ele estava bem preparado para o teste, não ficou o pois nervoso. Então, eu tenho aqui a primeira oração, que é ele estava bem preparado, e eu tenho aqui a segunda oração, que é não ficou o pois nervoso. Então, repare que esse pois está deslocado, porque está intercalando aí a oração. Ele poderia também vir aqui no final, ó. O deslocamento é ou no meio ou no final. Não ficou nervoso, pois. Então, você pode também colocar o pois aqui no final e ainda assim ele estará deslocado. Então, o que é deslocar a conjunção? Deslocar a conjunção, vou colocar aqui uma colinha para você, significa retirar a conjunção
do início da oração. Então, a conjunção, ela, no lugar que ela, o lugar padrão dela seria qual? Aqui. Se ela estivesse aqui, no início da oração dela, antes do verbo, ela não estaria deslocada. Estou tendo cuidado de mostrar isso, porque às vezes o aluno não entende o que é deslocamento. Normalmente, no deslocamento, a conjunção vem depois do verbo. Mas também não é sempre. Às vezes ela não vem depois do verbo. Então, o que é importante entender, por isso que eu não falo mais essa história de depois do verbo, porque há casos em que ela não vem depois do verbo estar deslocada. É importante você saber que ela estará deslocada se ela não estiver no início da oração. Qualquer lugar que ela ficar e que tiver lógica, fizer sentido, ela estará deslocada se não for aqui, ó. Aqui seria o início da oração, tá? Dria, sempre que ela estiver deslocada, haverá vírgulas? Sim. Essas vírgulas, elas indicam o deslocamento. Toda vez que a conjunção estiver deslocada, ela virá obrigatoriamente entre vírgulas. O cuidado que se deve ter é que ela pode vir entre vírgulas e não estar deslocada. Por isso que não vale a pena ficar decorando. Ah, deslocada é quando vem entre vírgulas. Nunca escreva isso daí. Por quê? Vírgulas são consequência do deslocamento. Ela pode vir entre vírgulas por um motivo que não seja do deslocamento. Pode ser que a primeira vírgula seja por ela e a outra vírgula não seja nem por ela, seja por uma outra intercalação que venha na sequência. Resumindo, toda vez que estiver deslocada, virá entre vírgulas, mas pode vir entre vírgulas e não estar deslocada. Então, não decore que se as vírgulas vêm, é porque ela está deslocada. Deslocar significa isso, ó, colocar no meio ou no final da oração. Retirar do início da oração. E aí, entenda que a conjunção conclusiva, ela traz esse valor lógico de conclusão, que é o mesmo que consequência. Então, veja, ó, ele estava bem preparado para o teste. Conclusão, não ficou nervoso. É a conclusão do que se disse antes. Então, primeiro ele diz, estava bem preparado, conclusão, não ficou nervoso. E as explicativas são aquelas que explicam, justificam o que se disse na outra oração. As mais importantes são que, porque, pois, lembrando que esse pois estará no início da oração. É o pois no início da oração. Então, veja, tá vendo esse pois? Esse pois está no início da oração. Quando o pois está no início da oração, obrigatoriamente ele será igual ao porquê. Quando o pois está deslocado, ele é igual ao portanto. Ele é conclusivo, tá? Então, ó, o pois só é igual a porquê se vier no início da oração. Outro detalhe tá vendo esse porquanto? Esse porquanto é igual a porquê. Não confunda porquanto, que é igual a porquê, com portanto. São parecidos, são parônimos. Ai, ai. Criei agora um par de parônimos e eles são mesmo, porque eles são parecidos. Só que, veja, cada um na sua. Tá bom? Porquanto é igual a porquê, porquanto é igual a porquê, tá? Porquanto é igual a porquê, portanto é conclusivo. Porquanto é igual a porquê. Então, está aqui um exemplo. Venha para casa, pois está começando a chover. Então, tá vendo esse pois aqui? Esse pois é uma conjunção explicativa, porque está explicando a ordem. Tá vendo aqui? O verbo no imperativo, ele indica a ordem, o conselho. Lembra? É muito comum que a conjunção explicativa venha ligada ao verbo no imperativo, ordem, convite, conselho, porque é uma questão de educação. Você dar a ordem e depois justificá-la, tá bom? Bem, então, para fechar,
essa primeira parte aqui, que é a parte teórica. Eu quero só que você faça umas observações finais que dizem respeito à sua banca. Não precisa nem ir para um caderninho à parte, você pode anotar aí mesmo, tá bom? Eu vou aqui marcando com você os pontos importantes. Primeiro ponto. Agora eu vou ter que ser específica em relação a 6 Gran Rio, tá? Uma pegadinha da banca, e aí eu vou numerando, tá? Pegadinha número 1. A pegadinha número 1 diz respeito a esse não só. Você vai ver nas questões, a banca ela gosta muito das expressões correlativas. Não só, mas também, não só como também, são chamadas expressões correlativas. Elas são sempre aditivas, sempre. E aí tem que ficar ligado, porque esse só do não só, mas também, ou como também, esse só não exclui. Ele não exclui, ele soma. Então tem que tomar cuidado, porque em questões de reescrita, por exemplo, na prova do Banco do Brasil, ela explorou isso. Em questões de reescrita, quando você coloca o não só, mas também, você está somando as duas coisas, você não está excluindo. Então, se eu digo assim, ela não é só inteligente, mas é também educada, eu estou dizendo que ela é as duas coisas. Ela é inteligente e educada. Então, eu não estou negando o fato de ela ser inteligente. Esse não, ele não nega o que se diz, ele nega o só. Então, esse não, que é a negação do não só, ele nega o só. Então, quando eu digo não só, eu quero dizer que é também. Então, ele soma, tá bom? Cuidado. Outro ponto importante, aí eu já disse, né? Atenção às correlativas. Decore, elas sempre caem. Elas são chamadas de correlativas porque uma pede a presença da outra. Elas vêm como pares de meia. São pares de meia. Se eu digo uma, espera-se a outra na sequência. E elas vão trazer aí sempre a ideia de adição, tá bom? Então, não só, mas também, não só como também. Às vezes a banca vai lá e destaca só o como, sabe? Do não só como também, de pegadinha. Aí destaca o como, aí a pessoa olha e fala, esse como é comparativo, mas não era o como, era o não só como também. Então, cuidado, porque a banca, nas expressões correlativas, de pegadinha, ela não vai sublinhar tudo, ela vai sublinhar só uma parte. E tá tudo bem, tem que olhar o todo, tem que olhar o todo. Bom, das conjunções coordenativas, o último ponto que eu queria colocar aqui para a gente poder partir para o treino e chegar às subordinativas é esse ponto aqui, que é a relação lógica de conclusão, que é igual a consequência. Então, o que você vai ver nas questões, e isso não vale só para 6 Gran Rio, por exemplo, bancas como o VUNESP, que são até mais simples, né? Elas já dizem isso, imagine. Veja, a conclusão é a paráfrase da consequência. Então, toda vez que você tiver uma relação lógica de o fato de fez com que, essa relação lógica será uma relação de consequência ou de conclusão. O que eu quero dizer é que, se a banca destacar um portanto, então digamos que ela destaque um portanto, qualquer um desses conectores aqui da lista, e aí pergunte se esse portanto tem valor se traz uma consequência, você não vai estranhar. Você vai falar assim, não é consequência, é conclusão. Então, cuidado, porque as bancas chamam a conclusão de consequência. E tá tudo bem, porque conclusão é irmã da consequência. Por quê? Porque é uma decorrência do que se disse anteriormente, na outra oração, tá bom? Tome então.